Olá, 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 graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Boa manhã, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui na nossa última aula, gente. Já estou até um pouco triste e ao mesmo tempo na expectativa do resultado de tudo que acontecerá a partir do seu estudo e, acima de tudo, da ação de Deus na sua vida. Mas hoje vamos para o quinto e último princípio do nosso estudo sobre a casa de Noé, um lugar de sobrevivência. Olha, gente, nós estamos assim muito cheios de expectativas no que Deus irá fazer a partir desses estudos. Tenho certeza absoluta que não será apenas algo bom para você, mas bom também para quem você ama. No nome do Senhor Jesus, eu quero que você chame o maior número possível de pessoas, papel na mão, caneta na mão. Já estou com a minha caneta na mão, já estou com o meu papel de anotação aqui. Livro didático principal do nosso estudo, Bíblia Sagrada, tá ok? Abra seu computador, não sei de onde você está, vendo televisão, celular. No carro eu acho que você não está não, só se você não estiver dirigindo, né? No ônibus, se estiver no ônibus aí, queridos, tenho certeza que também será bênção para quem está perto de você, mas não se esqueça do nosso princípio, não seja espaçoso, não tome conta do espaço dos outros, mas se der para a gente evangelizar alguém, também vai ser bom, né, amados? Eu quero que a gente esteja nesse momento orando, para que a boa mão do Altíssimo nos cubra, para que os céus da revelação nos sejam abertos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero dedicar em Tuas mãos esse tempo, e te pedir, Espírito do Deus Altíssimo, fala conosco, trata conosco, nos oriente, nos dê conselho debaixo das tuas vistas, Senhor. Redireciona o fluxo da nossa vida e nos coloca no rumo certo. Não permita com que as águas do dilúvio, Senhor Deus, sucumbam a nossa casa e a nossa vida. Neste último estudo, nessa última aula desta semana, trata conosco, nos abençoe, nos orienta e para louvor da tua glória, Senhor Deus, que tu nos ajude a entender a tua voz em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, a aula de hoje, ela é muito profunda biblicamente, ela é muito profunda doutrinária e teologicamente, não poderia deixar de ser para a gente fechar com chave de ouro. Eu estou dizendo para você aí, pegue aí a sua Bíblia, para você ver o nível da profundidade. Eu vou usar dois textos bíblicos. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 6, mas eu vou usar também Hebreus capítulo de número 11, ok? Então pegue a sua Bíblia e tome sua Bíblia e abra-la no livro de Gênesis capítulo de número 6. E preste atenção, grifa aí, versículo de número 22. Diz assim no versículo 22: Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Ok? Vem comigo para o capítulo 11 de Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo de número 11. Olha que texto poderoso. Vamos lá. Que tem a ver com o que a gente está falando. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, 7 está escrito: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia, aleluia e aleluia. Amo este texto, queridos. Nós vamos mergulhar nele um pouquinho mais lá no final, mas eu quero trazer você aqui nesses 20 e poucos minutos que a gente tem aqui todos os dias estudando, 20 minutos que podem mudar radicalmente a tua vida até aspectos de eternidade. Mas eu quero que você pegue seu caderno de anotação. Eu já estou com o meu material aqui, como eu já tenho dito para você, e nós vamos falar sobre o quinto e último princípio. Anote aí. Quinto princípio, o princípio da, bota isso bem grandão, execução. O princípio da execução. Ou seja, você estudou comigo o princípio duplo da justiça e da integridade.
Você estudou comigo o princípio da ordem, você estudou comigo o princípio do limite, não foi? Você estudou comigo o princípio, queridos, de modelo, e eu preciso terminar com você falando sobre o princípio da execução. No princípio da justiça e da integridade, a gente viu que temos que estar com a medida de Deus, que temos que estar sem pedaços e buracos na alma. No princípio, queridos, da ordem, você estudou comigo sobre o fato de que a gente precisa entender que toda ordem conserta uma desordem. No princípio dos limites, você estudou comigo que nós não podemos extrapolar nem estar aquém. No princípio do modelo, você estudou comigo que Deus tem uma foto, Deus tem uma referência. Você percebe, por exemplo, que havia um modelo. Deus estabeleceu a arca, queridos. Foi o primeiro grande encontro de casais do mundo. O primeiro grande encontro de casais quem fez foi Deus. E me permita a expressão aparentemente chula, mas Deus é chique. E uma linguagem mais categórica, Deus é nobre. Ele fez o primeiro encontro de casais num cruzeiro, queridos. E só entrava macho e fêmea. Só entrava macho e fêmea. Até bicho tinha que ser macho e fêmea. Havia um modelo. Então a Bíblia fala no capítulo 6, queridos, no versículo último que a gente leu, que Noé fez conforme Deus havia mandado. Noé fez, Noé executou. Se Noé executou, isso significa dizer que ele obedeceu a uma ordem de Deus, a um modelo de Deus, e a Bíblia fecha dizendo, versículo 22, Gênesis 6, assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe ordenara. Então, amados, houve uma execução. Eu fecho essa nossa aula da semana, ou o nosso curso da semana, falando para você, ou você se torna um executor, ou você verá o dilúvio entrando na sua casa. E não adianta falar tá amarrado, não, porque eu vou falar tá desamarrado. Não adianta você falar, eu quero que a minha casa aconteça isso. Você tem que ser um executor. Porque você percebe que as águas do dilúvio estavam vindo, queridos. A podridão estava subindo a cada dia diante de Deus. E Deus mandou Noé fazer. Eu ia falar Moisés, né? Deus mandou Noé fazer. Quando a gente lembra de Moisés, lembra de arca também, mas lá é a arca da aliança, né? E colocar essa família dele dentro. E eu queria dizer para você, no nome de Jesus, torne-se alguém que execute a voz de Deus. Porém, eu estou falando para você executar, mas eu não quero que você se limite a um executor. Há uma tênue diferença entre um executor e um executivo. Então, anote aí, mais do que um executor, Deus quer que eu seja um executivo. Anote aí, mais que um executor, Deus quer que eu seja um executivo, ok? Deus quer que você execute numa posição de executivo e não apenas de um executor. Ou seja, todo executivo é um executor, mas nem todo executor é um executivo. Eu disse que o negócio estava profundo aqui hoje, tá? Então vamos lá. Tudo aquilo, quando a gente faz aquilo que nos é mandado, quando aquilo que fazemos torna-se mais importante que aquilo que sabemos. Eu quero que você entenda que o princípio da execução, ele faz com que aquilo que nós fazemos torna-se mais importante do que aquilo que sabemos. Gente, Deus prefere o ignorante do que o desobediente. A Bíblia chega a dizer no livro de Pedro que é melhor que nós não soubéssemos do que sabendo não obedecermos. Ok? Então, no princípio da execução, ele vai nos fazer entender que aquilo que nós fazemos torna-se mais importante do que aquilo que nós sabemos. Você estudou comigo a semana toda, ficou sabendo de muita coisa, mas o que é que você vai colocar em execução? Por isso que eu falei para você que é um princípio desafiador demais. É um princípio por demais desafiador. Mas eu falei para você que existe o executivo e existe o executor. Ok? O senhor pode, pastor Marcos, me explicar a diferença entre o executivo
e um executor? Ok, executor é aquele que faz o que é mandado. Vá lá e faça isso. Eu fui lá e fiz. Eu sou um executor. Deus não está dizendo para você não ser um executor. Como eu já disse, todo executivo é um executor, mas nem todo executor é um executivo. E Deus quer nos levar a um nível maior, de não sermos apenas alguém que faça porque tem que fazer. Porque enquanto o executor é aquele que obedece uma ordem, o executivo é aquele que compreende os resultados desta ordem obedecida. Então Deus está nos chamando para sermos executivos. Eu quero que você anote aí. Eu já não tenho mais, vou ter que pegar outro, virar a folha aqui. Vamos lá. Executivo. Já entendeu o que é um executor? Então agora vamos colocar aqui o executivo. A palavrinha difícil de escrever, né? É E-X-E-C-U-T-I-V-O. Executivo. Se escreve assim, executivo. Né? Então vamos lá. Executivo, pode notar, é a função de quem executa algo nas áreas administrativas e complexas de grande responsabilidade. Eita, Jesus! Executivo é a função de quem executa algo nas áreas administrativas, complexas e de grande responsabilidade. A nível empresarial, um executivo é aquele que exerce um cargo de liderança. Então, amados, ir lá e obedecer, executar, nos faz apenas ser servos, o que é muito bom. Mas ser executivo significa tomar a liderança. Você ter na vida dos seus filhos uma atitude de executivo. Não ser, eu sou uma mulher, eu vou ser líder sobre meu esposo, não. Mas ser uma executiva na liderança das emoções, na liderança da administração da casa. De entender que o executivo, ele trabalha nas áreas administrativas. Ele não é apenas alguém que vai lá e mete a mão na massa, vai lá e faz. Esse é o executor. Mas o executivo, ele sabe como administrar. Ele percebe o que tem de mais, o que tem de menos. Ele tem a percepção de como isso pode ser feito. Vou te dar um grande exemplo aqui. Uma das ministrações que eu faço sobre famílias, há uma ministração que é clássica, ela é muito conhecida, que é João capítulo de número 2, onde eu falo ali sobre o milagre, né, da água transformada em vinho, onde eu digo que a sua casa é um lugar de transformação daquilo que você tem naquilo que você não tem. Eles tinham água, mas o vinho havia acabado. Mas nesta mensagem eu digo uma coisa: eles tiveram fé para pedir ajuda a Jesus, mas não tiveram administração para perceber que o vinho estava acabando. Uma festa de casamento judaico dura 7 dias. Eles tinham que ter a administração, serem executivos em observar se a quantidade de vinho daria para os 7 dias e para o número de pessoas presentes. Então, queridos, eu digo nessa palavra que fé não anula a administração. Porque eu tenho que ter fé para ser um executor, mas eu tenho que ter administração para ser um executivo. Há muitas coisas na sua e na minha casa que não estão faltando por causa de execução, mas por causa de ausência de executivos. Noé, ele não foi apenas um executor
fazendo a arca, mas ele foi um executivo. Quando ele olhava para o tamanho de uma tábua, por exemplo, e ele olhava e falava, não, está ultrapassando os limites de 150 metros de comprimento que Deus mandou colocar. Ele olhou para o comprimento da arca e quem sabe falou, não, está aquém, pode ser um pouco, deve ser um pouco maior, está larga demais, está espaçosa, o espaço de largura está de menos, está alta demais ou está muito baixo. Como é que eu vou colocar aqui alguns tipos de animais? Então Deus estava dando a ele não apenas a força para ser um executor, mas a inteligência para ser um executivo. Para ser um executor, você tem que ter força. Para ser um executivo, você tem que ter entendimento liberado por Deus. Eu queria que você entendesse isso, ok? O executor é aquele que exerce na força, na capacidade que Deus deu, ok? No poder que Deus deu a ele para executar. Mas o executivo, ele faz o seu papel na competência cognitiva, de inteligência, de conhecimento que Deus tem. Os dois são importantes, queridos. Que não adianta inteligência sem força e não adianta força sem inteligência. Está entendendo? Este Noé é um grande homem de Deus. Ele foi um executor ao mesmo tempo que foi um executivo. Você só cumpre o princípio da execução quando você junta executor com executivo, força com inteligência. Por quê? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios. Vamos para Provérbios, queridos. Vamos para Provérbios, capítulo de número 24. Abra rápido aí. Vamos lá. Desembaiando a espada. Vamos lá. Eu acho que esse texto aqui é muito profundo, queridos. É muito profundo. E a gente vai estudá-lo aqui. Vamos ver como está escrito. Estamos juntos? Provérbios, anote aí. 24, versículos 3, ok? Versículos número 3 e 4. Vamos lá, versículo 3. Com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Ora, amados, você precisa de força para ser executor. Você precisa de sabedoria, inteligência e conhecimento para ser um executivo. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo de número 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Daniel, capítulo 2, diz que é Deus quem dá sabedoria ao sábio, é Deus quem dá conhecimento ao inteligente. Peça, amado. Peça, diga a Deus, eu quero ser um executor, me dá força. Deus, eu quero ser um executivo, Senhor, meu Deus, me dá sabedoria. Trabalha na minha cognição, na minha inteligência, no meu conhecimento. Ah, pastor, eu vivo sem força, pastor. Olha, está sem força para ser um executor? Pastor, se eu não consigo nem ser executor, como é que eu vou ser executivo? Se eu não tenho força nem para trabalhar, não tenho força nem para pensar. Vem comigo, a Bíblia resolve. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, ok? Isaías. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor no livro deste grande profeta de Deus, capítulo 40. Isaías 40. Vamos lá, anote aí e vamos ver. Olha o que está escrito. Versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Ora, a Bíblia está dizendo no versículo 28, queridos, que ele faz forte ao cansado e multiplica força ao quem não tem nenhum vigor. Isso já forma de você um executor. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém tem falta de sabedoria,
peça a Deus que a todos dá. Isso já faz de você um executivo. Então entenda isso. Quem é o executivo? Ele trabalha nos aspectos administrativos, ok? De questões complexas e de grande responsabilidade. Então você é um administrador responsável. Isso vai mudar a sua casa. Essa mentalidade muda a sua casa, queridos, para você cumprir diretrizes. Noé, queridos, no meio dessa geração, ele era um executivo, não apenas um executor. E é interessante, queridos, que os executivos, eles tomam decisões válidas, atitudes decisórias, sabe? Além dessas realidades, a gente precisa entender essas duas questões. Anota aí, por favor. Anote. Executivos tomam atitudes decisórias. Executivos tomam atitudes decisórias. Josué 24, versículo 5. Tá? Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês quiserem servir aos deuses que seus pais serviram além da lei do Jordão, sirvam, mas minha casa e eu serviremos ao Senhor. O que ele estava dizendo? Eu estou tomando uma atitude decisória. Não importa se meu pai não foi um homem íntegro, não importa se a minha casa no passado foi uma casa desajustada, descompensada, não importa o teu passado, mas você tem que tomar uma atitude decisória. Porém, minha casa e eu serviremos ao Senhor. Isso não pode ser blá blá blá, tem que ser resultado da força de um executor, do conhecimento, da cognição, do raciocínio, da mente de um executivo que trabalha assuntos complexos, e Deus te dá poder para você resolver problemas complexos. Quantas vezes você, minha irmã, esteve numa cozinha, faltou um ingrediente, você estava com o prato no meio do caminho sendo feito, e você num malabarismo ali dentro da sua habilidade gastronômica, você deu um jeito, usou um outro ingrediente e o almoço ficou pronto. Deus quer dar a você essa sabedoria, homem de Deus. Quantas vezes você já talvez esteja no meio da rua e alguma coisa acontece no seu carro, você usa de um malabarismo mecânico e alguma coisa acontece, mas você sai daquela situação. Se você já saiu de situações simples, o mesmo Deus poderoso que te deu inteligência para sair de problemas simples vai te dar sabedoria para você ser um executivo e sair de problemas complexos. Naquele momento havia uma grande complexidade na época de Noé. E o que foi que ele fez? Não foi apenas um executor, vou fazer o que tem que ser feito, mas vou fazer com conhecimento, vou fazer com inteligência, vou fazer com sabedoria, porque pela sabedoria a arca é construída, querido. Pela inteligência, ela se firma, ela não vai ficar balançando. Você leu isso comigo no versículo 24. E pelo conhecimento, ela é transbordada de bens deleitáveis. Então, executivos tomam atitudes decisórias. Outra coisa, executivos validam o que está prescrito por lei. Anote isso. Todo executivo, pense na política. Tem lá o poder judiciário, tem lá o poder legislativo, tem lá o poder executivo. O que significa o poder executivo? O grupo de pessoas que validam o que está escrito pela legislação. Há um Deus que é um legislador, há um Deus que prescreveu, queridos, que prescreveu as suas leis, as suas diretrizes, e ele conta com executivos na terra para pôr em prática o que ele prescreveu. Pastor, me dá um exemplo bíblico, te dou agora, Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27, diz que, queridos, aquele que ouve a palavra e não pratica é como aquele que constrói a casa na areia. Vem vento, vem chuva, vem os rios e sucumbem àquela casa e ela cai. Mas aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e executa, aquele que ouve e é um executivo, vem as mesmas coisas. Presta atenção nisso, nessa ordem. Vem as chuvas, de baixo para cima, transbordam os rios, vem as chuvas de cima para baixo,
transbordam os rios de baixo para cima, sopram os ventos de um lado para o outro. Já se sentiu assim na sua vida? Percebendo que de vez em quando tem um céu desabando sobre a sua cabeça. De vez em quando parece que vem umas coisas do inferno, vem lá de baixo para afogar a sua vida. De vez em quando vem, queridos, ventos que sopram do lado, ventos que sopram por outro. Aquilo que vem de cima para baixo, muitas das vezes, queridos, é um juízo que vem da parte de Deus por causa dessa ação de desobediência. Muitas das vezes o que vem de baixo para cima, uma coisa do inferno que tende a nos sucumbir por falta da obediência do que veio de cima. E isso faz com que os relacionamentos interpessoais, aquilo que vem de um lado para o outro, batam e a nossa vida fica sucumbida. E a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e não executa, essas coisas vão atingir e vão derrubar a casa. Mas aquele que ouve e é um executor, é um executivo, pode vir e a casa não vai cair, como a arca não afundou, como a sua casa não vai afundar, como o seu casamento não vai acabar, porque agora o dilúvio, o diabo, o destruidor, seja lá quem for, os maus relacionamentos vão encontrar executores e executivos, força e inteligência dentro da sua casa. Alguém pode dizer um amém aí, em nome de Jesus? Então, amados, é uma coisa importante que eu queria falar para você, essas duas questões, mas há uma terceira questão. Além de eu ter dito para você que os executivos tomam atitudes decisórias, tá? Os executivos validam o que está prescrito por lei, não se esqueça. Mas há um terceiro argumento. Os executivos dão continuidade do lado de fora às responsabilidades que receberam do lado de dentro. Os executivos dão continuidade do lado de fora ao que fora orientado do lado de dentro. Queridos, nós precisamos ser construtores de altares. Assim que Noé sai da arca, ele constrói um altar diante de Deus. Sua casa tem que ter um altar bem diante dela. A arca estava ali, mas do lado de fora ele construiu um altar. E altar é o lugar onde a gente sacrifica aquilo que nos é valoroso, mas que para Deus tem que ser entregue. Onde a gente entrega aquilo que nós temos, mas que Deus está requerendo para Ele. Onde nós estamos, de fato, construindo altares para sacrifício de coisas que a gente precisa aprender a perder. No nome de Jesus, execute do lado de fora as orientações que foram dadas do lado de dentro. Que seus filhos sejam reprodutores do lado de fora daquilo que aprenderam do lado de dentro. Que você seja do lado de fora, marido, o mesmo marido que você é do lado de dentro, ou vice-versa. Que nós sejamos autênticos, você, mulher, da mesma forma. Agora, pastor, como isso acontece? Isso tudo tem a ver com Hebreus, que foi lido aí em capítulo 11. Como é que eu consigo tudo isso? A resposta está no versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo. Amados, como que Noé fez isso tudo? Por divina revelação, por divina instrução. Deus o instruiu. Já li isso aqui com vocês em Isaías 29. Deus é rico em conselhos. É Ele quem nos dá conselho debaixo das suas vistas. Salmo 32, versículo 8. É Ele quem vai dar a você. E essa palavra que você leu comigo aqui em Hebreus, diz que Ele aparelhou. E essa palavra aparelhar aí é uma palavra difícil de ser lida, tá? Não se preocupa em falar a palavra, não, ela é kataskelwazo. Não precisa preocupar-se com isso, mas essa palavra de aparelhar tem a ver com tornar pronto, ou seja, dá uma ideia de adornar, de enfeitar. Deus não quer que a sua casa seja uma casa feia. E feia que eu digo não são por causa dos móveis dela, mas feia por causa do estado da alma. Seja executor com força, seja executivo com inteligência, seja alguém que se submeta a Hebreus capítulo 11, versículo 7. Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. Você ainda não está vendo nada na sua casa, mas está sendo orientado agora. Você não está vendo nada do que vai acontecer, mas você está ouvindo o que é preciso fazer. Eu espero que Deus tenha falado muito
muito contigo nesta semana. Eu espero que você esteja aí fazendo a sua inscrição, mandando seu like. Eu espero que você esteja aí curtindo, fazendo seu comentário, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito bom. Traz mais gente para seguir a gente. Se isso foi bênção para a sua vida, querido, nós não estamos aqui brincando de conseguir seguidores. Nós estamos aqui trabalhando pela expansão do reino. Termino dizendo a você que quando o vento bateu, o dilúvio abaixou. E vento na Bíblia é símbolo, queridos, da ação do Espírito Santo. É ele quem põe ordem no caos. E quando a arca pousou, ela pousou sobre um monte. E o nome do monte é Monte Ararat. Sabe o que significa Ararat? Maldição invertida. Deus fez a arca pousar sobre um lugar chamado maldição invertida. Ora, o inverso da maldição é bênção. Então Deus vai inverter o quadro da sua família. Deus vai fazer com que a maldição se torne em bênção, sendo você um executor e um executivo. Até a próxima semana, até o próximo estudo. Traz mais gente para seguir a gente, porque vem outra aula. Fique atento às minhas redes, que eu já estarei anunciando. Graça e paz. Deus os abençoe em nome de Jesus.